E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou apontar 2 erros do Myolin na última live que ele fez aqui no meu canal. Vejam aí. Primeira coisa, o Hoffman defendia o naturalismo ontológico. Ele defendia o naturalismo ontológico do Platini, inclusive. 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 Então vamos começar por aí. O Hoffman é um naturalismo ontológico, da tradição do Plantinga, tá? Começa por aí. Isso é uma obviedade. Isso não é algo que eu vou discutir contigo. Isso é uma obviedade. Ou seja, como vocês podem ver, o Myolin ele afirmou uma coisa na live, só que no post que eu fixei abaixo lá, um artigo no site da PUC desmente o Myolin. Ele depois até comentou, ele tentou rebater alguma coisa, mas ele mudou o ponto dele, tá? Ele não se retratou sobre essa afirmação. Vocês podem ver lá, está fixado abaixo da live. Ele cai, infelizmente, numa falácia, tudo indica, uma falácia chamada movendo o gol. Então ele faz uma afirmação inicial, depois ele recua, mas e vem com outro ponto. Ele vem falar de uma parte do pensamento do Plantinga que tem a ver com o naturalismo ontológico. Ele já mudou já. Antes ele havia afirmado que o Hoffman era influenciado pelo naturalismo ontológico do Plantinga. Ele fala da expressão naturalismo ontológico do Plantinga. Naturalismo ontológico do Plantinga. Para depois mudar aí e, infelizmente, até o momento ele não reconheceu o erro dele, da afirmação dele, sendo que ele falava que era uma coisa muito óbvia. Começa por aí. Isso é uma obviedade. Isso não é algo que eu vou discutir contigo. Isso é uma obviedade. E também houve outro erro na live que eu fiz com o Myolin aqui no meu canal. Ao ler, o Myolin leu este livro, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. É um erro também considerável, porque o Myolin antes ele pegou artigo para falar sobre jogos de linguagem. Ele já entrou na live falando que eu não li nada do Quine, né? Enfim, ele citou um monte de referência filosófica sobre pragmática, sobre a importância da linguagem. Mas o Myolin, né, ao ler aqui o livro, ele deu um monte de páginas do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. E aí, no momento, lá na página 25, ele lê assim, texto do Hans Hermann Hoppe, né? Ele lê assim, o Myolin. Qual é, então, a posição natural em relação à propriedade contida na maneira natural de se falar sobre corpos? O Myolin pega essa parte, né, de se falar sobre corpos e tenta jogar isso na narrativa que ele estava criando sobre direitos, né, de crianças a partir da aquisição de linguagem e tudo mais. Uma coisa que não tem nada a ver. O Hans Hermann Hoppe estava falando, neste livro aqui, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, ele estava falando justamente de como se fala de corpos. Ele não está falando da aquisição da linguagem, ele está falando de corpos. Quando a gente fala dos corpos, a gente fala, meu corpo, teu corpo, a gente usa pronome possessivo. É disso que o Hans Hermann está falando, simplesmente. Não tem nada a ver com a narrativa dele. O Hans Hermann Hoppe reconhece sim que a linguagem tem uma importância sim na autopropriedade plena e tudo mais. Não é esse o ponto, tá, pessoal? É que o Myolin pegou um trecho que não tinha a ver com essa posição e ele colocou uma interpretação errada dele, ao falar disso, que tinha a ver, né, com a aquisição de linguagem e direitos de propriedade. Mas não, o Hoppe aqui está falando de um aspecto da linguagem que tem a ver com essa identificação de, meu corpo, seu corpo, é outra coisa. E ainda assim, o Myolin, ele passou, né, pela live, falando, citando, fazendo um monte de citação, já entrou na live falando, que eu não li nada, né, que eu não li nada sobre essa questão da linguagem, né, sendo que a gente estava falando de aborto. E engraçado, o Myolin leu um monte de páginas do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, mas aqui, ó, uma página depois, aqui, ó, justamente uma página depois, tá? Eu li aqui há pouco a parte do Myolin, né? Aqui, ó, uma página depois, tem aqui a parte do Hans Hermann Hoppe falando sobre a propriedade da criança. Isso o Myolin não leu, né? Eu achei curioso. Todas as que acreditam que existe algo inerente ao sujeito, que é parte de sua natureza explícita apenas pelo fato de nascer, são estruturas de naturalismo ontológico. O Fourier acredita que o fato de nascer cria uma potência para a argumentação. Coisa que
Não é possível defender na estrutura pragmática. Então, quando você diz para mim, existe uma criança, do ponto de vista de um pragmático, que tem uma estrutura ontológica semelhante à nossa, isso é não ter entendido universalizar, né? A tentativa do Fowler é de universalizar, de falar da essência do ser humano, que abarca todos os indivíduos da espécie humana, universalizar. É que o Fowler, ele não sabe nada de pragmática. Palavras do Hershman Hoppe. Vale ressaltar que o direito de propriedade decorrente da produção encontra sua limitação natural somente quando, como no caso das crianças, a coisa produzida é, por si só, um outro agente produtor. Segundo a teoria natural da propriedade, uma criança, uma vez nascida, é tão proprietária de seu corpo quanto qualquer outra pessoa. Ou seja, para o Hershman Hoppe, é irrelevante a questão da linguagem para o recém-nascido ter direitos ou não de propriedade, tá? O Hershman Hoppe, ele pode até ter a posição, e realmente ele tem, sobre a importância da linguagem para dar a autopropriedade plena da criança e tudo mais, mas isso também, o Murray Rothbard também tinha em mente, que a criança, a partir do momento que pudesse argumentar e reivindicar seus direitos, ela teria a sua maioridade, digamos assim, e teria a sua autopropriedade plena decorrente disso. Mas o ponto aqui sobre bebezinho, relevante, tudo aquilo que o Miorin mostrou sobre filósofos de jogos de linguagem, sobre o agente que realmente tem o domínio aquilo tudo é irrelevante para o tema de bebezinho, sabe? É irrelevante. Justamente por causa disso que eu acho que uma pessoa pode defender sim a ética argumentativa hoppiana e ser eticamente contra o aborto. Porque a linguagem que o Miorin tanto fala, jogos de linguagem, filósofo, que eu não li nada do Quine, por exemplo, que eu não li nada dos pragmáticos, isso é irrelevante para o aborto. A criança, ela já nascer, já tem direito, segundo o próprio Hershman Hoppe. E é uma posição que é muito parecida com o Murray Rothbard. Qual é a diferença substancial de uma criança que sai da barriga da mãe para uma criança que está no ventre dela ainda? Já houve casos, não tem nem um mês isso, saiu uma notícia sobre um bebê nascido prematuramente com 4 meses e ele conseguiu sobreviver. Atualmente ele está com mais de 1 ano já e conseguiu sobreviver. Teve um parto prematuro de 4 meses. Qual é a diferença substancial entre um bebê de 4 meses na gestação para um bebê de 9 meses, na gestação? Qual a diferença substancial? Então, isso pode ser questionado do Hershman Hoppe. Mas a questão da linguagem em si não tem nenhuma relevância para o tema do aborto. E o Miorin ficou na live, uma maior parte da live, falando disso, de linguagem. E mais uma vez, também, a questão lá daquela palestra do naturalismo ontológico, da linguagem, a questão do propósito e tudo mais, aquilo também é irrelevante para a questão do aborto. Aquela palestra do Hershman Hoppe sobre a falha do naturalismo ontológico é irrelevante para a questão do aborto. Mas enfim, pessoal, esse foi o meu vídeo, então até a próxima.